o desejo de autogovernar-se, não permanecer sob o governo de Deus, está na raiz de todo o problema do pecado. Começou no céu com Lúcifer, tornando-se logo em oposição e guerra contra a autoridade divina. No Éden, nossos primeiros pais viviam em comunhão com o Criador. Aprendiam cada dia sobre o seu caráter. Na verdade, o Éden funcionava como uma escola, da qual Deus era o professor. Recebiam dele o verdadeiro conhecimento sobre o caráter e a verdade que procedem de Deus. E receberam ali uma ordem, um primeiro mandamento, que lemos em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. E a ordem era: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Por que deveriam conhecer apenas o bem e não o bem e o mal? Todo conhecimento não é benéfico? Afinal, experimentar algo diferente daquilo que se conhece não é bom? Segundo as Escrituras, não é assim. O verdadeiro conhecimento é conhecer o caráter de Deus, as suas obras criadoras. O afastamento de Deus, do caráter de Deus, resulta no pecado. A perda do conhecimento sobre o caráter justo de Deus e a perda da capacidade de viver em harmonia, em comunhão com Ele. Isto é o pecado. Por isso, o conhecimento do mal sempre é maléfico. Nossos primeiros pais trocaram o governo do bem, o governo de Deus, pelo governo do mal, o governo do inimigo de Deus. E assim iniciou-se o pecado no mundo. Na lição anterior, nós estudamos como o povo de Israel desejou ser semelhante às nações vizinhas e escolheu para si reis humanos. Escolheram serem governados por homens pecadores semelhantes a eles, que os dominaram, produziram inúmeros problemas e finalmente eles foram levados para o exílio em Babilônia. Deus mostrou ao profeta Daniel em visão que, conquanto ele cumprisse a promessa de fazê-los retornar para Sião, após os 70 anos sob o domínio babilônico, o povo de Israel, a partir daquela época, nunca mais seria livre. O povo de Deus estaria agora sempre sob o domínio de outras nações. Testemunhariam sempre sobre o contraste entre o caráter de Deus e o caráter dos reinos desse mundo. Assim é que nas profecias de Daniel, nós encontramos como o relacionamento entre o povo de Deus e o seu relacionamento com os outros demais reinos desse mundo os levou a situações de constante conflito. Cada reino que sucedia seria usado pelo inimigo de Deus para oprimir, para perseguir o povo de Deus até o final da sua história. Por exemplo, na profecia de Daniel, capítulo 2, Deus esclarece que reinos dominariam a terra, até que Cristo finalmente estabelecesse o seu reino. Nas demais profecias de Daniel, a partir do capítulo 2, cada uma delas vai sendo construída tendo por base o mesmo quadro histórico de Daniel 2, apenas ampliando os detalhes políticos e religiosos de Daniel 2 através dos séculos. É por isso que compreender Daniel capítulo 2 é muito importante, porque ali nós encontramos um código de significados, símbolos quanto às figuras proféticas. E nós passamos a entender mais as demais profecias quando entendemos bem a profecia de Daniel capítulo 2. Naquela profecia do sonho da estátua que o rei Nabucodonosor teve, ela foi apresentada por Deus a um rei pagão. E ela foi interpretada pelo profeta Daniel, que a descreve no capítulo 2 do seu livro. No capítulo 7, nós encontramos a profecia dos animais, mas agora Deus dá uma visão a um profeta do seu povo,
ao profeta Daniel. E agora, Daniel, como membro do povo da aliança, ele vê os mesmos reinos surgindo através dos séculos, só que agora de uma perspectiva diferente. Conflitos não só políticos, mas conflitos religiosos através dos séculos. Em vez da estátua simbolizada naquela parte das nações, agora Daniel vê os reinos sendo substituídos, surgirem do mar, representados por animais, em conflitos constantes, causando uma constante mudança de poder na face da terra. A Bíblia usa a ilustração de inundações, ondas, ventos, para descrever o tumulto entre as nações. Assim, Daniel viu os ventos agitando o mar, quando de repente animais saíram do mar, subiram para a terra, a invadiram e a dominaram. Nas profecias bíblicas, a terra era uma tipologia judaica que representava Sião, uma ilha de paz, de justiça, governada por Deus em meio a nações pagãs. Mas agora Deus mostra a Daniel, naquela profecia, que o seu povo estaria sempre sob o domínio de outras nações, até o tempo que Cristo finalmente estabelecesse o seu reino. Daniel, no capítulo 7, ele descreve, ao descrever a sua visão sobre os animais, a época do Novo Testamento, quando o Israel espiritual, a igreja, sofreria perseguição do chifre pequeno durante 1260 anos, um poder que substituiria Roma pagã, dominando então o cristianismo, o poder papal. Nas profecias bíblicas do Antigo e do Novo Testamento, quando os símbolos terra e mar são justapostos e são aplicados um em contraste com o outro, a terra representa a terra de Israel no Antigo Testamento, ou representa um lugar de estabilidade, um lugar sob o governo de Deus, como nós vemos no Apocalipse. O mar nas profecias bíblicas representa as nações gentílicas no Antigo Testamento, que ameaçam Israel na face da terra, ou então a turbulência entre as nações, os poderes que perseguiriam o povo de Deus nos dias do Novo Testamento. Assim nós encontramos o simbolismo da terra e do mar. No Apocalipse, o dragão faz emergir do mar uma besta, um poder, que usa a água como um rio e lança uma perseguição cruel contra a mulher, a igreja, contra os crentes fiéis durante 1260 anos. Mas para que a igreja fiel sobreviva, Deus faz com que a terra socorra a mulher, que para lá foge. Nós entendemos que essa profecia cumpriu-se nos séculos 17 e 18, quando, devido à Inquisição movida pela Igreja Católica na Europa, durante a Reforma Protestante, milhares de protestantes imigraram para o novo continente, recém-descoberto na Terra, a América. Buscavam eles ali estabelecer uma nação sem rei e uma igreja sem papa, um lugar de direitos civis e liberdade religiosa. Baseada na Bíblia, aquela nação, os Estados Unidos da América, tornaram-se uma nação próspera e poderosa. Mas é interessante nós lembrarmos que no Apocalipse surgem duas bestas. A primeira delas, a besta que surge do mar, o poder papal, que surgiu das cinzas do Império Romano. E existe a segunda besta, a besta que surge da terra, os Estados Unidos da América, surgindo conforme a previsão de Apocalipse, para abrigar a mulher que fugia da Europa, para abrigar a igreja, os crentes fiéis no Novo Mundo. Porém, Apocalipse 13 mostra que essa nação que surgiu, que subiu da terra, curiosamente, se pareceria como um cordeiro, mas que depois
falaria como um dragão, formaria uma imagem à primeira besta e finalmente perseguiria os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Inicialmente, os Estados Unidos foram um farol de liberdade, um exemplo de religião. Porém, em verdade, eles nunca chegaram a ser, apesar de toda a prosperidade que alcançaram, nunca chegaram a ser um novo Israel como seus fundadores desejavam. Assim é que nos tempos modernos, o abandono dos princípios bíblicos, a apostasia religiosa, Apocalipse 13 diz que conduzirão aquela nação à situação profetizada ali em Apocalipse 13, perseguindo o povo de Deus. Aquela nação moverá uma perseguição aos fiéis à palavra de Deus, aliada agora a Roma. Essa parte da profecia de Apocalipse 13, nós retornaremos a ela com mais detalhes numa lição futura. Agora, convém frisar que o estabelecimento do protestantismo na América agilizou o seu desenvolvimento, permitindo que dali partissem iniciativas para a divulgação do Evangelho a todo mundo. A América foi o terreno propício para o desenvolvimento de movimentos de reavivamento religioso e para o início do grande movimento adventista do século XIX, que alcançaria cada nação, tribo, língua e povo. Em Apocalipse 18, nós vemos o anúncio de que no final da história, o mundo todo será alcançado com a mensagem do juízo de Deus e da segunda vinda de Jesus através do movimento do Advento. Enfim, a humanidade sempre viveu na expectativa de dias melhores mediante novos governos humanos também melhores. Porém, apesar da sociedade aparentemente experimentar evolução científica, progresso material e tecnológico, entretanto, nós percebemos que a cada ano que passa, as realizações e as glórias terrenas vão se tornando pó. É um mundo em grave crise como nunca antes na sua história, prenunciando, nas palavras de Jesus, a intervenção final de Cristo na história para estabelecer o seu reino. Deus está conduzindo a história humana a uma grande conclusão, que será o estabelecimento do seu reino. Que você e eu nos firmemos nessa esperança e nos preparemos para aquele grande dia.